Quanto ao balanço de vida, tenho de acreditar no que você diz. Não entendi direito o motivo para querer me ver ou a qualquer de seus pacientes, nem tenho interesse nisso. Meus clientes me pagam uma quantia e eu lhes dou minha orientação especializada. Nossa troca termina aí. Quando terminamos, eles sentem que valeu o preço. Eu sinto que fiz o melhor que pude. Nem me passa pela cabeça vê-los algum dia no futuro, mas estou à sua disposição. Por onde começar? Julius não costumava se alongar nas entrevistas. Era um de seus pontos fortes. As pessoas achavam que ele acertava direto, mas naquele dia obrigou-se a ir devagar. Estava pasmo com o jeito brusco de Philip, mas não foi lá para lhe dar conselho. Queria apenas a versão honesta do trabalho que fizeram juntos, e quanto menos Julius comentasse de seu estado psicológico, melhor. Se Philip soubesse do desespero, da busca de sentido, da necessidade que Julius estava sentindo de ter tido algum papel duradouro na vida do outro, poderia, sem ser por pena, dizer exatamente o que Julius queria ouvir. Ou talvez, devido ao seu espírito antagonista, Philip podia fazer exatamente o inverso. Bom, começo agradecendo a boa vontade em aceitar me ver. O que quero é primeiro sua opinião sobre o nosso trabalho conjunto, como ajudou você ou não. Segundo, e esse é um pedido mais difícil, gostaria muito de ter um resumo de sua vida desde a última vez em que nos encontramos. Gosto de saber o final das histórias. Se ficou surpreso com o pedido, Philip não demonstrou. Calou-se alguns minutos, de olhos fechados, apoiando as mãos na ponta dos dedos. Numa voz cuidadosamente medida, começou. A história ainda não está no final. Na verdade, minha vida mudou tanto nos últimos anos que é como se estivesse começando agora. Mas vou fazer uma cronologia a partir da terapia. Garanto logo que a terapia foi um fracasso absoluto, uma perda de tempo e de dinheiro. Acho que cumpri meu papel como paciente. Pelo que me lembro, cooperei bastante, trabalhei duro, não faltei às consultas, paguei, lembrei dos sonhos, segui tudo o que você disse. Concorda? Se concordo que você foi um paciente participante, totalmente, diria até mais, foi dedicado. Olhando para o teto outra vez, Philip concordou e prosseguiu. Pelo que me lembro, eu o vi durante 3 anos inteiros, e grande parte desse tempo 2 vezes por semana. São muitas horas, pelo menos 2.000, cerca de $20.000. Julius quase reagiu. Toda vez que um paciente dizia uma coisa daquelas, o reflexo dele era acrescentar um buraco no bolso. E depois mostrar que os temas tratados na análise tinham dificultado a vida do paciente durante tanto tempo que não podiam mudar de uma hora para outra. Costumava dar também um dado pessoal, que sua análise didática tinha sido 5 vezes por semana durante 3 anos, somando mais de 7.000 horas. Mas Philip, naquele momento, não era paciente dele, e Julius não estava lá para convencê-lo de nada. Estava para ouvir, mordeu o lábio em silêncio. Philip prosseguiu. Quando comecei o tratamento com você, eu estava no fundo do poço, na sarjeta, seria mais exato. Trabalhando como químico e criando novas formas de matar insetos, entediado com a profissão, entediado com a vida e com tudo mais, exceto com a leitura de filosofia e a reflexão sobre os grandes enigmas da história. Mas procurei-o por causa de meu comportamento sexual. Lembra disso, não é mesmo? Julius concordou. Eu estava descontrolado, só queria sexo. Estava obcecado, insaciável. Tremo de pensar na vida que levava. Queria seduzir o maior número possível de mulheres. Após o coito, a compulsão dava uma breve trégua, mas logo o desejo voltava. Julius reprimiu um sorriso por Philip usar a palavra coito e pensou no estranho paradoxo de ele mergulhar na carne, mas evitar qualquer palavrão. Era só nesse curto período, logo após o coito, que eu conseguia viver plena e harmoniosamente, quando conseguia me conectar com os grandes pensadores do passado. Lembro de você com os filósofos Aristarco e Zeno. Sim, esses e muitos outros desde então, mas as tréguas, os espaços não compulsivos eram curtos demais. Agora estou livre. Agora estou num plano superior o tempo todo.
mas vou continuar recapitulando minha análise com você. Não é essa a função principal? Július concordou. Lembro de ter ficado muito apegado à nossa análise. Tornou-se outra compulsão, mas infelizmente não substituiu a sexual. Apenas coexistiu com ela. Lembro de esperar cada sessão com ansiedade e terminar desapontado. É difícil lembrar muita coisa do que fizemos. Acho que tentamos compreender minha compulsão a partir da minha história de vida. Entender. Sempre tentávamos entender. Mas todas as soluções me pareciam suspeitas. Nenhuma tese era bem argumentada ou bem estruturada. E pior, nenhuma teve o menor efeito sobre minha compulsão. E era uma compulsão. Eu sabia que era. E que precisava parar com aquilo. Demorei, mas acabei concluindo que você não sabia como me ajudar e perdi a confiança em nosso trabalho conjunto. Lembro que gastou um tempo enorme explorando meus relacionamentos com os outros e principalmente com você. Isso nunca fez sentido para mim, não fazia na época, continua não fazendo. Com o tempo, ficou doloroso encontrar com você, doloroso ficar explorando nosso relacionamento como se ele fosse real ou duradouro ou qualquer outra coisa, menos o que realmente era, a compra de um serviço. Philip parou e olhou para Július com as mãos espalmadas para cima como quem diz, você perguntou, aí está a resposta. Július estava pasmo. Uma voz que não parecia ser dele disse, perfeito, ótimo, obrigado, Philip. Agora, o resto de sua história. O que fez desde então? Philip juntou a palma das mãos, encostou o queixo nos dedos, olhou para o teto para se concentrar e continuou. Bom, vejamos. Vou começar pela área do trabalho. Minha capacidade de criar agentes hormonais para impedir a reprodução de insetos foi ótima para a empresa e meu salário foi subindo. Mas eu estava muito entediado com a química, então, aos 30 anos, venceu um dos seguros que meu pai fez em meu nome. Foi a dádiva da liberdade. Eu tinha como me sustentar por vários anos, então cancelei as assinaturas de publicações sobre química, larguei o trabalho e passei a dar atenção ao que eu realmente queria na vida, ter cultura. Eu continuava mal, ansioso, obcecado por sexo. Tentei outros analistas, mas nenhum conseguiu me ajudar mais do que você. Um deles, que tinha estudado com Jung, disse que eu precisava mais do que psicanálise. Disse que para um viciado como eu, a maior esperança de libertação estava na conversão espiritual. Essa sugestão me levou à filosofia da religião, principalmente as ideias e costumes do Extremo Oriente, os únicos que faziam algum sentido. Todos os demais sistemas religiosos não conseguiam abordar as questões filosóficas fundamentais e usavam Deus para evitar a verdadeira análise filosófica. Cheguei a passar algumas semanas em centros de meditação. Foi interessante. Não aplacou minha obsessão, mas tive a impressão de que ali havia alguma coisa interessante. Só que eu ainda não estava preparado para ela. Enquanto isso, exceto pelo período de castidade forçada no ashram, no centro de meditação, consegui descobrir algumas portas corrediças e continuei a caçada sexual. Como sempre, fiz sexo com muitas mulheres, às dúzias, às centenas, às vezes 2 por dia, em qualquer lugar, a qualquer hora que conseguisse uma, exatamente como quando estava me tratando com você. Sexo uma vez, às vezes 2 com a mesma mulher, depois passava adiante. Após a primeira vez, nunca era excitante. Você deve conhecer o velho ditado que diz: só se pode ter sexo pela primeira vez com a mesma garota uma vez. Philip tirou as mãos do queixo e virou-se para Július. Esse ditado era para fazer graça, Dr. Hertzfeld. Lembro que você uma vez disse que era interessante que eu, em todas as horas em que estivemos juntos, jamais contei uma piada. Július, que naquele momento não estava com qualquer disposição para bobagens, forçou-se a sorrir, embora sabendo que foi ele quem contou aquela piada para Philip. Pensou em Philip como sendo um grande boneco mecânico, com uma chave para dar corda no alto da cabeça. Estava na hora de dar corda outra vez, e então, o que aconteceu?